Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa Vida Plena aqui pela nossa Constante TV. A Constante TV é uma web TV feita para que a palavra de Deus seja levada a todas as pessoas aqui da nossa cidade, nosso Brasil e, quiçá, o mundo. E se você quiser fazer parte da nossa missão, você pode fazer a sua inscrição no nosso canal, você pode ativar o sininho de notificações e você pode também deixar um comentário, uma sugestão, uma pergunta e compartilhar. É muito importante que você compartilhe o programa com outros colegas, amigos, familiares, vizinhos, enfim, compartilhe o nosso programa para que chegue a mais pessoas. E hoje, o programa está super especial, como sempre, voltado para a odontologia, e com a gente hoje um super convidado, o Dr. Leandro Coelho, e a gente vai passar a palavra para ele que ele faça a sua apresentação. Dr. Leandro, muito obrigada por ter vindo. Eu te agradeço o convite, bom? Eu sou cirurgião dentista, né? Especialista em odontopediatria e ortodontia, né? Sou professor de graduação, né? Na Uninilton Lins e na Uninorte. Sou professor de especialização também, nas áreas de odontopediatria e ortodontia. Também atuo em consultório particular, né? Faço atendimento ao público tanto nas graduações, pós-graduações e no próprio consultório. Que legal. E também hoje o programa, o Dr. Leandro veio com a gente fazer um programa voltado para o autoexame de boca, na verdade, Dr. Leandro? Certo. O cuidado, o necessário cuidado, gente, parar um paradinho ali na hora de escovar o seu dentinho e se autoexaminar, é verdade? Correto, verdade. Doutor Leandro, antes da gente dar início ao tema propriamente dito, eu gosto de fazer uma pergunta aos nossos convidados. Por que a odontologia? Você pode falar para a gente um pouquinho? Claro. Por que a sua escolha em relação ao odonto? Claro. Quando eu escolhi a odontologia, na verdade, eu até brinco que é a odontologia que me escolheu, né? Eu tinha muito interesse em fazer administração e psicologia. E meu pai sempre me deixou livre, né, para escolher, né? Deu total liberdade para escolher o que me fizesse feliz, satisfeito e realizado. Só que ele comentou: talvez nessas áreas que você deseje, você não tenha tanta felicidade assim. Boa experiência pessoal dele, ele me orientou dessa forma. Aí eu pensei, vou fazer odontologia. Naquele tempo, vou fazer odonto. Naquele tempo, né, adolescente, eu era muito tímido. Então eu imaginei, vou atender o paciente vai estar ali de boca aberta, eu não vou precisar conversar com ele e está tudo certo. Né? O erro do engano, porque a odontologia é uma das áreas em que a gente obrigatoriamente precisa se comunicar com o paciente. A gente precisa criar esse vínculo, esse elo, né? E o paciente quer conversar. E o paciente quer conversar. Hoje os pacientes têm essa carência, né? Essa necessidade de conversar. Foi esse o tempo que o paciente sentava na cadeira, a gente fazia ali o procedimento necessário. Hoje a gente tem que sentar, tomar um café, conversar, conhecer esse paciente, né? Para que ele nos permita, né, se entregar e realizar ali o que for necessário de procedimento. Então, quando a gente não cria esse vínculo, esse elo, né, o tratamento, o resultado, na verdade, né, do tratamento não é tão satisfatório assim. Então, de início, a odontologia me escolheu dessa forma, me mostrando que a comunicação é primordial. E a partir, né, dos primeiros semestres, eu fui gostando, fui interagindo, né, a partir das disciplinas. Se empolgando. Se empolgando, né. O primeiro semestre passou, aí vamos para o segundo, aí vamos para o terceiro. Aí começam as disciplinas clínicas. A estomatologia é uma das primeiras disciplinas, né, clínicas que o acadêmico entra em contato, né. E aí eu sempre me apaixonei assim, pela patologia, né, pelas doenças, estudo das doenças, desde a patologia geral até a patologia bucal. Sempre foi para mim uma área apaixonante, surpreendente e que poucos têm contato ou têm afinidade. Então eu sempre gosto ali de regiões, de áreas que poucos profissionais se interessam. Eu vejo ali com bons olhos essas áreas mais limitadas, né? No sentido de atrair os olhos. Muitos profissionais procuram ortodontia, procuram harmonização hoje em dia, né? Está bastante em voga. Está bastante em alta. Então, eu sempre gosto de abordar que antes de ser especialista em qualquer área, eu sou cirurgião dentista. Sim. Né? E que não existe... Em essência, cirurgião dentista. A essência é cirurgião dentista. Então, não existe tratamento sem diagnóstico. Então, todas as áreas da odontologia necessitam de um diagnóstico. Sim. Né? Então, eu digo que a estomatologia é a mãe
de todas as especialidades, que é a partir dela que o profissional aprende a realizar o diagnóstico, né? E a partir disso... se necessário for. E aí vai encaminhar, se achar pertinente ou se sentir confortável, vai realizar o tratamento, né? A partir desse momento, na estomatologia, que você aprende a diagnosticar, a planejar, a conduzir, a encaminhar, a se relacionar com as outras áreas, né, da saúde, otorrino, fono, psicologia, fisioterapia, que hoje está muito em alta. Né? 20, 30 anos atrás, o profissional trabalhava sozinho no consultório. Exatamente, né? isolado. Isolado ali, né? Contido, né? Em 4 paredes. Hoje não, você tem que se relacionar. Talvez para aquela época era o que tinha. Para aquela época era o que tinha. Hoje você não pode ficar preso, você tem que realizar um network. Você tem que conversar com ter um fono de confiança, um otorrino, um psicólogo, né? Para que você consiga, caso haja necessidade, encaminhar esses pacientes para outros colegas. E essa seria a nossa segunda pergunta. Em que consiste a estomatologia? O que ela abrange? Porque é super interessante, é rica, mas às vezes não é tão conhecida como a dentística, né, que vai muito para a estética. O que consiste? A estomatologia ela consiste no estudo das doenças que afetam a cavidade bucal. Tecidos moles, tecidos duros, né, mucosa, lábio, gengiva, palato, língua, assoalho, ventre da língua, dorso, né? Envolve também alterações na cavidade bucal que têm relação com doenças sistêmicas. Por exemplo, diabetes. O paciente diabético vai apresentar algumas características, né, que se manifestam na cavidade bucal. O clássico é a xerostomia, a sensação de boca seca. Então, uma característica, obviamente, não delimita somente essa sensação de boca seca um paciente diabético. A língua lisa também. A língua lisa também, exatamente. Mas quando o paciente apresenta essa característica de boca seca, é algo que chama atenção e que tem muita relação com diabetes. Uma outra alteração comum é doença de Jogren, em que as células de defesa vão destruir, né, as glândulas lacrimais e glândulas salivares. Então, uma das características é o paciente apresentar a secura ocular, né, a xeroftalmia e a secura bucal também, né, a xerostomia. Né? Então, a partir da especialidade da estomatologia, a gente consegue identificar diversas alterações que ocorrem na cavidade bucal, ou de forma isolada, ou que tenha relação com outras alterações de origem sistêmica. E aí, na detecção, no tratamento, na prevenção, se necessário for, encaminha para o colega médico. Encaminha, bem lembrado. Além de detectar, o mais importante é atuar na forma de prevenção. Orientar, né? Como fazer o autoexame de boca, o que fazer caso detecte ali alguma alteração em cavidade bucal, um nódulo, uma mudança de coloração, né? Uma úlcera, que popularmente a gente chama de afta. Verdade. Né? Que medidas eu tenho que fazer, né? Quem eu vou recorrer quando eu encontro alguma alteração? E às vezes até mesmo acalmar o coração do paciente. Chega lá, acalmar o coração, isso é muito importante. Olha, 10 dias a minha afta não está sarando, tá? De repente você vai lá e olha, não, acalma o coração que não é para esse lado, não é verdade? Normalmente na odontologia o paciente ele segue uma linha de raciocínio. Ele identifica alguma alteração, ele hoje, né, com a tecnologia, ele pesquisa na internet. Doutor Google. Doutor Google. Então, ele bate no Google. Normalmente, o Google vai dizer câncer ou que você vai morrer. Morrer. Né? Você liga ali os pontos e o Google vai falar, 5 dias você, infelizmente, vai morrer. Aí o paciente assusta. É um meme, mas às vezes realmente assusta. Às vezes assusta. O Google ele te leva para os diagnósticos mais sombrios possíveis. E aí, é um momento que o paciente vai procurar atendimento. Aí ele vai procurar o cirurgião dentista, né, clínico geral, vai procurar um especialista. É nesse momento que ele fica mais tranquilo, né, em relação ao que está acontecendo. Né? Raros casos que o paciente realmente está numa condição mais grave, né, mas de forma geral a internet em si ela não é tão precisa quanto um profissional para realizar esse diagnóstico. Mas às vezes talvez dê um start, eu estou morrendo, vou procurar um médico. Senão, você está bem, está tudo ótimo, aí desiste de procurar o que é um problema. A gente brinca, mas acaba sendo um problema muitas vezes. Doutor Leandro, falando a estomatologia, que consiste, o que seria o sistema estomatognático que a gente está falando? Boca, língua, o que seria? O sistema estomatognático é toda a estrutura que envolve cavidade bucal. A gente tem uma imagem para a gente mostrar, para ficar um pouco mais didático. Pronto, show. Toda a estrutura que envolve cavidade bucal, maxila, né? Estrutura óssea maxila, estrutura óssea mandíbula,
musculatura envolvida nesse processo, relacionado à mastigação, relacionado à mímica facial, à expressão facial, inervação envolvida com os músculos da face, envolve gengiva, envolve elemento dentário, envolve língua. Então, todas essas estruturas estão envolvidas, né, fazem, né, compõem ali o sistema estomatognático. Então, cabe também ao estomatologista, mas não somente ao estomatologista, ao cirurgião dentista, ações educativas, na verdade, Sim. de orientações quanto à higiene bucal, uma melhor higiene bucal, a importância ali do fio dental, das escovas de dente. De escovar a língua. Escovar a língua, é verdade, que às vezes é esquecida. Esquecido. E também o autoexame, que a gente fala lá na frente, mas também ficar observando, porque escovar o dente não é só um segundo passar uma escova. É uma arte também. É uma né? arte, É parar ali na frente do espelho, se olhar e dizer, olha, eu vou me cuidar. É um ato de amor, um ato de autocuidado, realmente. Justamente. E, doutor Leandro, seguindo aqui nossas perguntas, em relação... Eu queria que o senhor fizesse para a gente uma explicação em relação ao câncer, que já que é o nosso tema, o câncer. De uma forma geral, o câncer, não somente o câncer de boca, mas o câncer em si, uma forma geral, o que seria para o nosso o câncer, espectador? Ele seria uma desregulação da multiplicação das células. Então, toda célula ela vai ter uma vida, né? Um início, um meio e um final. Então, no momento que uma célula está prestes a morrer, ela liga outros sistemas para que a partir daquela célula, a partir do material genético daquela célula, dê origem a uma nova célula. No momento que eu tenho câncer, eu perco essa regulação. Eu tenho essa multiplicação sem fatores necessários, sem a necessidade de liberar fatores para que eu tenha a multiplicação dessas células. Então, essas células cancerosas, elas são anárquicas. Elas não seguem um padrão. Por isso que, normalmente, elas são agressivas. Por isso que, normalmente, elas se multiplicam, rapidamente, crescem rapidamente, e aí elas vão ter, em alguns casos, delimitação, em outros casos, não. Né? Então, é interessante comentar que a partir de uma única célula alterada, ela vai dar origem ao câncer, né, visível clinicamente. Então, até que a gente note, palpando ali um caroço, um nódulo, ou perceba ali a formação de uma afta, uma única célula se alterou, meu sistema de defesa não conseguiu barrar, nosso sistema de defesa ele barra essa condição, ele no momento que ele detecta uma célula desregulada, ele gera um processo de morte celular. Essa célula vai sofrer uma apoptose, uma morte celular programada. No momento que ela burla esse sistema, aí ela começa a se multiplicar. Né? E até a gente perceber clinicamente, leva-se algum tempo. Dependendo do tipo de célula envolvida, pode ocorrer de uma forma mais rápida ou de uma forma mais lenta. Né? De uma forma geral, ocorre mais lentamente, de uma forma sem dor, né? Indolor. Né? Então, ele é uma alteração bem ardilosa, porque justamente ela discreta, né? Ela é sutil. Né? Às vezes, um aumento de volume, silenciosa, um aumento de volume, o paciente percebe, mas nem passa na cabeça que pode ser algo pior. Porque a gente nunca pensa no pior na nossa vida, Sim. sempre no dos outros. Sempre no dos outros, a gente sempre imagina que vai acontecer com os não comigo. E em relação ao câncer de boca, quais são as estruturas que estão envolvidas nisso? Olha, toda a cavidade bucal pode estar envolvida, mas regiões mais comuns, de maior acometimento, lábios, tá? Principalmente pela exposição ao sol, tá? Pessoas de pele clara têm um risco maior de apresentar lesão, né? De câncer de boca em lábio. Região de língua, seja no dorso, seja na borda da língua, seja na região de ventre, região de assoalho bucal, são regiões comuns. Uma outra região é palato duro também, tá? São regiões comuns, mas pode acometer em qualquer outra região, na cavidade bucal. Pescoço também entra nesse tipo de O rosto entra também. Ele entra, mas o rosto ele já seria mais específico para a parte de dermato, né? Mas cabe também ao cirurgião dentista, ao identificar alguma alteração, né? Pelo menos encaminhar. E em relação às estatísticas, como andam as nossas estatísticas? Nível global e local? Sim.
local, né, a nível de Brasil, é diagnosticado por ano uma média de 14 a 16 mil lesões em boca, né? Quando a gente fala a nível mundial, isso cresce um pouco mais, vai em torno de 80, 90 mil. Só que a nível mundial depende muito de algumas características de populações. Né? População europeia, americana, eles apresentam alguns hábitos, costumes que podem favorecer ou não o aparecimento dessas lesões, como consumo de bebida alcoólica, como uso de cigarro, tabaco. Então, dependendo das populações e da incorporação desses hábitos, eu posso ter um índice maior ou menor de lesões bucais. E em relação à incidência maior? Em relação a homens, mulheres? Como estamos? Normalmente, os homens são mais acometidos, tá? Porém, se a gente for observar, o número de mulheres que hoje, né, que atualmente fazem ingestão de bebida alcoólica e consomem... Deu uma mudada nos comportamentais, no comportamento, exatamente. Então, as mulheres hoje tiveram um aumento no aparecimento de câncer bucal, mas não se compara ainda ao público masculino. Então, os homens, de longe, são o público que mais apresenta lesões. Maior público de risco, digamos assim, após uma certa idade. Normalmente, a partir de 40 anos é uma idade de risco. Mas é delicado a gente comentar a idade, porque coloca um padrão. Só a partir de 40 anos que eu posso ter. Então, a literatura fala, né, que a partir dos 40 é que se observa essa incidência, né? Porém, eu posso ter indivíduos, dependendo da hereditariedade, né? Alguém na família já tem algum câncer. Essa pessoa tem um nível, né, uma predisposição a apresentar câncer não só bucal, em outras regiões, né? Mas os homens, de longe, são os que mais apresentam. Até por um detalhe importante. Os homens, quando comparado com as mulheres, têm menor cuidado em relação à sua saúde. Não só a bucal. Isso, em geral, isso é verdade. Isso é verdade. Geralmente, eles vão por incentivo da esposa, da mãe. E, infelizmente, a lesão já está no nível muito avançado. Justamente. Eles vão postergando isso. Postergando, porque normalmente não dói, né? É frescura, né? Depois eu vou... Quando chegar no fim de ano, estou muito ocupado. É verdade. Né? Ou então ele dá preferência à família, por algum motivo financeiro, ele acaba dando preferência. Porque precisa trabalhar, precisa estar ali no trabalho todos os dias. É o provedor do lar, né? E aí toda a família depende, ele acaba se privando, né? Colocando outros na frente, alguns casos, claro. E ele ficando em segundo plano. Exato. Nós vamos retornar daqui a pouco com o Dr. Leandro, para dar continuidade à nossa conversa sobre o câncer e a importância do autocuidado. E não esqueça de fazer a subscrição, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar. Avisa aí que o programa está muito bom, viu? Daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta aqui com o programa Vida Plena e hoje falando sobre a importância do autoexame de boca na prevenção do câncer de boca, principalmente, não é verdade? E um lembrete para você que está aqui nos acompanhando, que está chegando agora com a gente, seja muito bem-vindo, o programa é feito para você. Não esqueça que a Constante TV está agora com a nossa playlist. Então, você que perdeu um programa, ou você quer compartilhar com um amigo, você pode ir lá e maratonar se quiser. Não só o programa Vida Plena, como os outros também da nossa grade de programação. Há programas voltados para a área jurídica, financeira, esportes e há também os programas voltados para a sua edificação, de estudos bíblicos, para que você cresça diante de Deus, cresça em conhecimento, em sabedoria, você possa edificar os seus queridos familiares e amigos. Fique à vontade, então, para visitar ali a nossa playlist. E voltando aqui com o Dr. Leandro Coelho. Dr. Leandro Coelho, ainda continuando falando um pouquinho. As estatísticas, a gente sabe que o sexo masculino é um pouco mais suscetível, pelos diversos fatores que nós falamos. E em relação ao estadiamento, como é que funciona em relação ao câncer de boca? O estadiamento, ele serve como um parâmetro de avanço da lesão. Então, ele usa as letras T, N e M. Tá? T em relação ao tamanho da lesão, o N em relação ao envolvimento de linfonodo e o M em relação à metástase. Tá? Então, tamanho, quanto maior o tamanho, e aí a gente tem dois tipos de lesão. Uma que tem um crescimento para fora,
crescimento exofítico, e eu posso ter lesões que têm um crescimento endofítico. Elas crescem só que internamente nos tecidos. Eu posso ter em relação ao envolvimento de linfonodos, né? Com o avanço da lesão, eles podem envolver a cadeia de linfonodos envolvidos, próximos à região, e eu posso ter metástase. O que seria essa metástase? Né? Normalmente a gente ouve bastante, a lesão de fulano sofreu metástase. Essa metástase são fragmentos da lesão inicial, que eu vou chamar assim de matriz, e ele cai na corrente sanguínea ou cai na corrente linfática e vai se instalar em outras regiões. Normalmente, o câncer de boca, a região mais comum para ocorrer metástase é o pulmão, mas podem acometer outras regiões também. Né? É interessante a gente comentar sobre o estadiamento, porque tem casos que a lesão ainda está restrita a seu tecido de origem. Então, vamos supor que eu tenho um câncer ainda a nível de tecido epitelial e ainda não invadiu os tecidos próximos, conjuntivo, muscular, ainda não caiu na corrente sanguínea. O prognóstico nesses casos é muito bom. Então, quando eu tenho um câncer restrito a seu nível de origem, né, eu digo que ele é um carcinoma in situ. Tá? E isso significa que eu posso fazer ali o tratamento de uma forma conservadora. Né? Então, isso é maravilhoso. Então, no momento que eu consigo fazer um autoexame de boca, né, e identificar a lesão no seu estágio mais inicial, o prognóstico do paciente é maravilhoso. Eu posso fazer a remoção da lesão sem margem de segurança. Né? Então, eu consigo conservar estruturas lábio, consigo conservar língua, né, sem colocar ali em prejuízo a qualidade de vida do paciente. Pensando nesse sentido, a gente volta ali no início do nosso programa sobre o estomatologista, a importância do clínico geral, a visita ao dentista, porque digamos que eu vou escovar, não fui ao dentista, não tive orientações, esclarecimentos, e eu vou escovar meu dente. Eu vou fazer um autoexame como? Vou procurar o quê? Claro que às vezes você pode procurar algo anormal. Tá, que é normal, a gente já sabe que é normal, a gente já fica meio... Mas a visita ao dentista, com o estomatologista, o especialista, ele já vai entrar com a ação educativa, na verdade. Sim. Te mostrar o que é normal, como deve ser, para depois você conseguir identificar que algo não está bem ali quando você vai fazer a sua higiene oral, na verdade. Exato. Ou mesmo quando você não detecta em casa, o especialista está ali para isso, para identificar. Exato. Que alguma coisa não está correndo bem, na verdade. Exato. Não só o especialista. Eu sempre digo que o clínico geral, ele tem esse papel. Porque o clínico geral, normalmente, é o profissional, é o primeiro que vai estar ali. Então, o papel do clínico geral é passar as orientações ao paciente, realizar os atendimentos periódicos de acordo com a necessidade de cada paciente, 6 meses, 3 meses, uma visita a cada ano, né? E se perceber alguma alteração, realizar o encaminhamento. Não obrigatoriamente todo mundo tem que procurar um especialista. No momento que eu identifico, né, até porque o especialista ele vai ter um custo maior quando comparado com o clínico geral. Né? Então, o clínico geral ele é a porta de entrada. Né? Normalmente, comparando com a medicina, a gente não vai procurar diretamente um cardiologista, não vai procurar diretamente... A acessibilidade acaba sendo mais fácil. Mais fácil. Eu procuro o médico clínico geral, o médico da saúde da família. Ele que vai fazer essa abordagem inicial, eu vou realizar minhas queixas e, baseado nisso, ele vai fazer o direcionamento. Semelhante ocorre na odontologia. Normalmente, o que eu vou me queixar, o que vai ser observado na consulta, eu posso resolver na clínica geral ou posso encaminhar o profissional adequado, nesse caso, o estomatologista. É verdade. E no caso do câncer de boca, quais são os fatores de risco que a gente pode apresentar aos nossos telespectadores? Fatores de risco, vamos lá. Os principais, álcool, tá? E aí todo mundo fala, poxa, qualquer fonte de álcool é fator de risco? Sim, só que aí a gente tem uma diferença. Qual é o teor de álcool dessa bebida? Isso é um detalhe importante. Poxa, eu tomo... Vamos supor que a pessoa tem o hábito de tomar uma cerveja no fim de semana. Se ela não abusa da quantidade, né, ingerida, ok, porque o teor alcoólico é baixíssimo. Agora, se esse indivíduo faz consumo de bebidas destiladas, que o teor de álcool é elevadíssimo, ele já vai estar correndo muito mais risco de apresentar alguma lesão somente a partir desse fator. Tem outro fator também que é muito comum, que é o tabaco, tá? O uso do cigarro. Né? Então, o cigarro ele vai ter 2 substâncias, né, dentre outras, né, são em torno de 69 substâncias tóxicas que vão fazer predispor alterações a esses tecidos.
Então, a nicotina ela vai gerar o vício, né? A pessoa vai sentir aquela sensação de prazer, saciedade ao dar a tragada, e o tabaco é uma das substâncias que vai iniciar, vai predispor às alterações nos tecidos, na mucosa. Mascar tabaco. O mascar tabaco pelos mais antigos, né? Normalmente a população do interior, né? Que realiza o hábito de mascar tabaco, né? Fumar cachimbo, né? É muito comum, charuto, né? É bem chique, mas... Que é mais chique, né? Mas também tem seus riscos, né? É verdade. Outra fonte de calor é na cavidade bucal. O vape, por exemplo. O vape é excelente. O vape ele é um eletrônico que ele vai gerar calor, né? A partir de um aromatizante e vai ser tragado. Só que o problema do vape é que eu não tenho filtro. Não quer dizer que o cigarro seja melhor, mas o filtro do cigarro, ele acaba, quando comparado com o vape, sendo menos prejudicial. O vape, é como se uma tragada de 10, 20 minutos, né? 10, 20 minutos tragando um vape equivale a consumo de 1, 2 ou 3 maços de cigarro em um curto período. Então, isso vai gerar um prejuízo tanto em relação à cavidade bucal, à alteração tecidual, quanto também às funções pulmonares. Verdade, isso é verdade. Lembrando que o vape também ele fica na parte de comportamental, um pouco mais status, né? Status. Acaba ficando ali sem perceber o tempo passando ali. E aí um detalhe importante do vape, a idade. Normalmente justamente alcança mais os jovens? Alcança mais os jovens. Então, pode ser que daqui a alguns anos a gente identifique em pesquisas que o câncer de boca começa a atingir um público mais jovem, por conta do vape. Vape, narguilé, teve um auge do narguilé também. É semelhante ali o vape, né? Você coloca a essência, gera calor e ali você fica... Que é moda, daqui a algum tempo a gente já percebeu, vai comprovar a relação. Infelizmente, as consequências virão, não é verdade? Sim, infelizmente. E elas não são muito... E fora esses fatores do tabaco, a bebida... A bebida, tabaco, bebida, hereditariedade envolvida. Então, se eu tenho alguém na família que tem câncer de boca, eu devo ter um cuidado maior, né? Eu tenho que realizar o autoexame periodicamente. Poxa, Leandro, eu não me sinto seguro para realizar o autoexame. Faça as visitas periódicas com um profissional de sua confiança, né? É bem interessante. Mas não só alguém da família que tenha câncer bucal. Qualquer câncer, seja câncer de estômago, seja câncer de colo de útero. Já tem que ficar com a antena ligada. Eu já precisa de um acompanhamento olhada um pouco mais, na verdade. Maior, um acompanhamento, um cuidado maior, exatamente. Um outro fator seria a questão de hábitos sexuais, né? Sim. A infecção pelo HPV, pelo papilomavírus. Ele é um vírus que ele vai gerar uma alteração celular que está envolvida com câncer de boca. Só que se a gente falar de papilomavírus, né, do HPV, existem vários subtipos, mais de 200. Tem alguns específicos para câncer de boca, tem alguns específicos para câncer de colo de útero, né? Então, é interessante a gente comentar essa questão. Uso de preservativo, troca de parceiros, né? Isso aumenta o risco. Isso é comportamental. Isso no caso, comportamental. Os jovens, infelizmente, estão mais suscetíveis. Exato. Né, a esse tipo de comportamento. Tem também o sobrepeso, na verdade. O sobrepeso, né? A obesidade ela está relacionada a uma inflamação crônica que deixa o pH a nível, né? A nível sistêmico mais ácido. E isso pode predispor ali a formação de lesões malignas. Outra lesão que outro fator que pode ser falado também é a exposição à radiação solar, né? Exposição à radiação solar, principalmente nesse período, né, que a gente está passando agora, que tem chovido, mas normalmente nós temos períodos, né, no nosso clima aqui, né, na região norte, extremamente quente. E, infelizmente, não é um hábito da nossa população ter cuidado com a pele. Usar protetor solar, né, usar pelo menos um chapéu para se proteger, ou usar um guarda-chuva, uma sombrinha, para evitar ter contato direto, né, com esses raios. Não é hábito. Não é hábito de fazer isso. E aí o contato com os raios ultravioletas vai fazer com que eu tenha alteração, e a região mais comum nessas situações é o lábio. Normalmente o lábio inferior, né? E principalmente em pessoas com a pele mais clara.
Então, se você conhece alguém, né, que tem a pele mais clara e que anda, né? está mais suscetível. Então, orientar, né, a fazer caminhadas no horário pela manhã, de 7 até 8, 9 da manhã, ou no final da tarde, em que a gente tem menor contato, né, com esses raios, e aí eu consigo ter pelo menos amenizar. Amenizar, né, exatamente. Às vezes a gente pode até não conseguir, não são todos, não conseguir impedir que aconteça algo, mas amenizar, né, diminuir os riscos. Mas é interessante a gente comentar que existem algumas profissões que estão expostas a esse risco. Já ia lhe perguntar em relação a isso. Policiais que estão em movimentação, em patrulha, né, durante o dia, ou até em sentinela em alguns pontos estratégicos, mecânico, né, agricultor, marinheiro, né, o próprio ambulante, vendedor no sinal de trânsito, ou até mesmo em algum evento durante o dia, que ele não toma cuidado, né, com essa Como exposição. é uma coisa frequente, diária, é uma frequente diária, isso aumenta o risco. Não é esporádico, na verdade. Em relação às próteses mal adaptadas, aparelhos ortodônticos, seria algo que, embora não é o causador, mas pode ajudar? Sim, pode predispor. Normalmente, uma prótese mal adaptada, ela tem duas possibilidades de eu apresentar uma prótese mal adaptada. Uma é uma produção dessa prótese mal elaborada, o profissional queima algumas etapas, isso não gera ali a cópia fiel dos tecidos, aí ela pode gerar, com o passar do tempo, lesões em cavidade bucal. Ela mal adaptada, ela pode gerar crescimentos teciduais, que a gente chama de hiperplasia, e a partir desses crescimentos teciduais pode levar a uma lesão maligna. O aparelho, eu diria que ele também tem essa capacidade de machucar a mucosa, mas no momento que eu instalo... lesão constante. Eu não diria que o aparelho seria um fator de risco ou que tenha casos que tenha relação direta com o aparelho. Normalmente, quando é feita a instalação do aparelho ortodôntico fixo, né, daquelas pecinhas metálicas que a gente chama de bracket, o paciente ele pode apresentar aftas, que ele não vai estar acostumado, é algo novo, né? É incômodo muitas vezes. É incômodo, mas em torno de 1 a 2 semanas, essa percepção desse aparelho aderido aos dentes, ela fica... adapta. Ela se adapta, né? O paciente se adapta. Desde que também ele esteja acompanhado por um profissional qualificado. Sim. Você usa o aparelho ortodôntico e o profissional não tem domínio da técnica ou só montou por curiosidade ou até mesmo foi montado esse aparelho sem ser por um profissional habilitado, aí eu corro um risco maior. Porque esse indivíduo pode usar componentes, pode usar acessórios que podem machucar diretamente a mucosa por um longo período. Justamente. E aí isso pode levar também ao aparecimento de uma lesão. Outras situações, né, que aí já entra a questão do autocuidado. Fraturas dentárias. Então, o paciente já está um bom tempo sem realizar visita periódica. Teve um dente destruído por lesão cariosa, né, lesão de cárie. Eu posso ter a prótese mal adaptada, que a gente já comentou. Não é um fator de risco, mas tem muita relação à condição bucal do paciente. Sim. Presença de cálculo dental, né, tártaro, gengivite, não são fatores de risco. Como se fosse uma bola de neve, na verdade, muitas vezes, né? Não são fatores de risco. Eu não posso dizer que a condição bucal é um fator de risco para câncer. Automaticamente vai virar um câncer. Mas a gente encontra esse padrão. Um paciente que apresenta lesões com potencial maligno ou praticamente lesões malignas com uma condição bucal mais precária, né? Então, a gente observa essa relação, tá? Então, esses seriam os mais comuns, né? Os fatores mais comuns. Ou qualquer outro fator que gere uma irritação de forma crônica, tá? A gente falou da prótese, pode ser um hábito, por exemplo, mordiscar o lábio. Tem indivíduos que, por ansiedade, né, mordiscam os lábios, mastigar a língua, mastigar a mucosa. Isso vai gerar uma irritação crônica. Dependendo da duração, né, da frequência, da intensidade, pode gerar uma modificação tecidual. Geralmente a pessoa não vai procurar um profissional para ajudar, até para esclarecer, olha, eu estou fazendo assim, estou fazendo... Vai passando, a vida vai seguindo. Vai seguindo. Até que um dia, infelizmente, muitas das vezes. E em relação às regiões, nós falamos sobre os fatores, mas em relação aos sinais e sintomas.
Então, sinais e sintomas, ele é algo que existem algumas características no início e no final. Normalmente, no início, eu tenho um aumento de volume, tá? Muitas das vezes circunscrito, bem delimitado ou não, tá? Grande parte das vezes é indolor. Tá? Isso é uma característica. Né? Normalmente o paciente, não dói, então tá tudo certo. Quando já começa a doer, já significa que a lesão já está no estágio mais avançado e já atingiu a estrutura nervosa. Então, quando uma lesão maligna inicia seu processo, ela pode apresentar alteração de cor ou alteração de tamanho ou volume. Mas ela está ali no seu início, na camada mais superficial. No momento que ela evolui, né, ela vai ter uma maior multiplicação de células. Essa maior multiplicação de células vai fazer com que essas células necessitem de mais energia e isso vai fazer com que forme uma úlcera, uma afta. Aí sim fica visível muitas vezes. E aí vezes. Fica visível, porém, essa afta ainda não dói. Então, uma característica, não é um padrão, é uma das características. Se eu tenho uma afta que não tem um motivo aparente, não machuquei escovando os dentes com a escova, não mordisquei a região a ponto de gerar uma afta, não tive nenhum trauma. Às vezes até alimentos ácidos, tangerina, abacaxi, podem predispor ao aparecimento dessas aftas. Paciente que tem refluxo pode também apresentar aftas em boca. Né? Se eu não tenho nenhuma dessas características, né, dessas causas, que a gente chama de fator etiológico, e essa afta não dói e ela não cicatriza a partir do momento que eu percebo, ela não cicatriza até 15 ou 21 dias, eu já tenho que procurar atendimento. É verdade, isso é muito importante. Isso é importantíssimo. Orientação preciosa essa, viu? Mas segura aí que a gente vai já voltar nesse assunto. A gente vai já voltar aqui do Dr. Leandro para continuar nossa conversa que está muito boa. E não esqueça de fazer a subscrição, de nos marcar nas suas redes sociais. Até mais. Olá, estamos de volta com o programa Vida Plena, aqui para continuar nossa conversa, que está muito interessante, tem muita coisa ainda para falar. Vamos tentar correr um pouquinho aqui para dar tempo de vocês aprenderem um pouco mais, não é verdade? Enriquecer o conhecimento de vocês. Quem sabe um amigo, um vizinho, você mesma, possa se beneficiar das informações aqui passadas pelo Dr. Leandro Coelho. Dr. Leandro Coelho, nós vamos voltar aqui com ele para continuar a explicação sobre os sinais e sintomas. A gente tem uma imagem para mostrar para nos... Então, sinais e sintomas do câncer de boca. Vamos lá nessa imagem. Normalmente, essa lesão, quando ela tem um fator causal, né, um fator etiológico, ela normalmente dói. Então, uma característica marcante. Tenho uma úlcera, tenho a formação de uma afta e ela não dói. E isso já é uma característica de alerta, né, para procurar atendimento. Uma outra característica, lesões brancas como essa ali, associada à região de afta, de úlcera. Lesões brancas ou lesões muito avermelhadas, com um tom, uma característica aveludada, ou lesões enegrecidas, são também características que nos levam a procurar atendimento. Tá? Pode até ser que não seja nada, tá? Mas o exame, né, realizado pelo profissional deve ser não sendo nada, estamos procurado. No bônus, né? Não sendo nada, né, melhor pecar pelo excesso justamente do que pela falta. Justamente, é verdade. Né? Então, essas são características. O que é que eu digo para todo paciente? O que é que você precisa fazer para prevenção? Né? Primeiro passo, remover qualquer fator irritante da boca. Álcool, tabaco, restos de dente que podem estar machucando mucosa, podem estar machucando língua. Um resto de dente pode levar a uma lesão como essa na imagem. Próteses mal adaptadas. Aparelho ortodôntico que já não está sendo realizado o tratamento de forma periódica, mensal. É o primeiro ponto. Fazer a adequação na cavidade bucal. Remoção de cálculo, e aí você consegue realizar isso durante os acompanhamentos, né? Durante as consultas periódicas. Caso o check-up bucal esteja em dia, a outra característica é úlcera. Formação de aftas que não fecham passando de 15 a 21 dias. Esse é o ponto-chave para ter
ali é um cuidado maior e procurar atendimento. Normalmente, lesões em cavidade bucal vão cicatrizar nesse período de 2 a, no máximo, 3 semanas. Tá? Então se eu passar algum medicamento e não cicatrizar, procura atendimento. Tá? É sempre importante, ao usar algum medicamento, acompanhar e saber se ele foi resolutivo ou não. Tá? Isso é muito importante. Eu não posso prescrever um medicamento a um paciente e deixar de acompanhar. Ou fazer a automedicação, que às vezes o paciente também realiza. E acaba mascarando. E acaba mascarando. Às vezes a lesão está começando a incomodar e toma um analgésico, eu passo uma pomada de anestésica, né? E isso acaba mascarando e fazendo com que a lesão evolua sem o paciente perceber. É verdade. Então, nesses momentos em que essa lesão já inicia esse processo doloroso, significa que ela já se enraizou em outros tecidos, normalmente tecido conjuntivo, e ela começou a destruir tecido nervoso. E é aí que o paciente começa a sentir dor. Dores, muitas das vezes, que não passam com analgésico, não passa nem com morfina. Já seria o último grau em relação à analgesia desse paciente. Né? É verdade. Então, já seria casos mais graves. Né? Então, sempre que a gente fala de prevenção, de autoexame de boca, é identificar alterações de cor, identificar manchas. Normalmente, essas manchas vão estar difusas, elas não vão apresentar uma delimitação, ou eu vou ter mudança de tonalidade. Eu tenho uma mancha enegrecida, no meio ela começa a ficar marrom escuro, depois no finalzinho, numa outra parte, ela fica num tom mais claro. Isso é uma característica de uma lesão maligna. Tá? Mudanças de tamanho. Tá? A lesão aumenta de tamanho de uma forma absurda. Isso leva também a uma suspeita de uma lesão maligna, tá? Mas isso de uma forma geral. A gente não pode dizer que todas essas características... Não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. São características que a gente pode observar nesses pacientes e que cabe uma investigação. Então, na hora da sua higienização bucal, ali na frente do espelho, você percebe que algo ali não está normal, não estava ali, de repente apareceu um pouco maior, ou não está parando de crescer, não está sendo sanada. Isso. Eu vou com o especialista e aí procura o especialista. Às vezes a textura... Desculpa, até mesmo o clínico, na verdade. Sim, o clínico geral está mais acessível. Ele é acessível. O clínico geral é o ponto de partida. Então, ele vai identificar se aquilo apresenta um padrão de normalidade ou não. Muitas das vezes ele nem chega ao diagnóstico definitivo. Aí ele vai encaminhar. Tá? Que já é uma vantagem. Já é uma vantagem. Né? Nesses casos, tempo é precioso. É verdade. Porque quanto mais cedo eu conseguir diagnosticar, melhor o prognóstico. Menos invasivo vai ser o tratamento. Seria muito menos bom, mutilador. Né? Se nós pudéssemos fazer o diagnóstico precoce. Sim. Seria uma benção, tanto para o profissional, porque é uma alegria você ver um paciente sendo bem assistido e tendo uma resposta positiva, como para o paciente, né? Porque é uma situação que... digamos que vai mudar um pouco a sua vida, vai virar um pouco de cabeça para baixo. No momento que o paciente imagina que existe a possibilidade de ter essa lesão, a gente já tem um impacto no psicológico. É verdade. E o psicológico, ele pode te ajudar ou te derrubar, né? Muitas das vezes o paciente ele não sabe que aquilo é potencialmente maligno. No momento que ele tem essa informação, essa afirmativa, se ele não tiver um psicológico bem trabalhado, um psicológico forte, ele pode sucumbir de uma forma até muito mais rápida, né, do que a gente gostaria, ou do que deveria, só pelo fato de se entregar. Então, a questão do preparo psicológico é importante. Ao passar essa notícia, a gente tem que passar com a certeza de que aquilo realmente, né, é maligno ou não. Para ter essa certeza, a gente faz a realização de alguns exames. Eu já ia perguntar quais seriam os exames que são solicitados nesse percurso todo. Normalmente, quando há suspeita, né, vamos dar um exemplo, uma afta, que passa de 21 dias e ela não cicatriza, ela não evolui. Aí é realizado um procedimento cirúrgico, que é chamado de biópsia. Então, a biópsia ela consiste na remoção de um fragmento de tecido vivo, é acondicionado num recipiente com formol a 10% e encaminhado para análise em laboratório, que é realizado pelo patologista bucal. Então, o patologista bucal ele é o especialista, né, que vai identificar a nível celular, né, tecidual, celular, microscópico, se aquele tecido está alterado ou não, ou que tipo de alteração.
É a partir desse exame que eu consigo chegar ao diagnóstico definitivo. Antes disso, eu posso formular uma hipótese diagnóstica, mas fazer o diagnóstico definitivo antes da realização da biópsia, ela não é adequada, não é correta. Sim. Então, esse é o papel do cirurgião dentista, né? Cabe ao cirurgião dentista realizar. A detecção precoce, se possível for, a prevenção, o tratamento e, se necessário for, o encaminhamento ao profissional que vai dar encaminhamento. Correto. Deixando bem claro que se o cirurgião dentista clínico geral se sentir seguro, apto a realizar esse exame complementar, que é a biópsia, ele pode realizar sem problema algum. Se ele não se sentir seguro, ele pode encaminhar ao estomatologista ou, dependendo da região, a gente pode encaminhar ao especialista bucomaxilofacial. Certo. E qual o papel ainda do cirurgião dentista, seja o especialista ou não, em relação ao acompanhamento desse paciente? É positivo? Encaminha para o oncologista? Isso é muito importante porque muitas das vezes que o paciente tem-se a suspeita de uma lesão maligna, ele fica bolando por profissionais que muitas das vezes não estão orientados e acaba dizendo, isso aqui eu não faço. Isso aqui eu não trabalho com isso, não é minha área, não é minha especialidade. E esse paciente fica no limbo, até ele encontrar um clínico geral ou procurar ser direcionado diretamente a um especialista, ele perde tempo. E o tempo, nesse caso, é precioso. É precioso, é importante. E a partir disso, né, no momento que esse paciente é conduzido de forma adequada, ele consegue chegar a uma assistência maior. Então, como que funciona esse processo? Tem a formulação da hipótese diagnóstica, o paciente ele sabe que existe a suspeita, aí ele realiza a biópsia. Fechou o diagnóstico, ele vai ter um documento, ele vai ter o laudo, né, um documento afirmando que aquela lesão de fato é maligna. A partir desse momento que eu vou encaminhar ele ao hospital de referência para que ele realize o tratamento com um oncologista. Antes disso, se eu procurar o hospital de referência, ele até pode conseguir fazer esse exame no hospital, mas ele tem uma demanda muito grande. Já vai ficar um pouco mais complicado. Já fica um pouco mais complicado. Então, a gente sempre preconiza que ou o clínico geral realize esse diagnóstico, ou na suspeita encaminhe para o especialista, para que esse paciente não perca tempo e seja direcionado a um serviço mais avançado, né? Para que dê a continuidade ao tratamento com o oncologista. Até uma resolução positiva. Isso. Normalmente quem atua na área médica ou é o oncologista, acompanhado do cirurgião de cabeça e pescoço. E ainda tem o tratamento, o acompanhamento do paciente em tratamento da químio, da rádio, com um cirurgião dentista, porque ainda há lesões que podem ser cometidas, na verdade? Sim. Se ele necessitar de rádio e químio, antes desse processo ele tem que realizar uma adequação de meio bucal. Ele não pode apresentar lesão de cárie, ele não pode apresentar restos de raiz dentária, dentes fraturados, ele não pode ter tratamento endodôntico, né, que seria o tratamento de canal por fazer. Então, ele não pode apresentar nenhum foco, né, de infecção ou de inflamação, porque após o tratamento com quimio ou rádio, isso terá consequências. Ele pode apresentar, após esses tratamentos, mucosites, né, inflamação da mucosa na cavidade bucal, né? Então, requer um acompanhamento pré, trans e pós-atendimento com área médica em relação ao tratamento de lesões malignas. Multiprofissional, né? Multiprofissional. Aí entra o nutricionista em relação à dieta, entra o psicólogo para trabalhar com o paciente em relação à condição, para fortalecer esse paciente. É verdade, muito importante. No psicológico, no espírito, né? Entra ali o fisioterapeuta, porque muitas das vezes pode gerar limitação de abertura de boca, por conta da intervenção cirúrgica. Sim. Então, tem toda uma equipe envolvida também nesse processo. É verdade, como importante, né? Como é que é importante, seria muito importante, seria muito bom se todos tivessem acesso assim tão facilmente. A gente está até conversando em off dos pacientes do interior aqui do Amazonas, que não têm esse acesso mais fácil, facilitado. E quando chegam, infelizmente, como eu estava falando lá fora, chegam com uma lesão um pouco mais avançada, infelizmente, na verdade. E eles sofrem de diversos problemas. Logística para sair do seu local, dependendo da distância para a capital,
né? A dificuldade de encontrar profissionais qualificados na própria região, né? Então, poxa, eu moro no interior do estado, ok. Mas eu poderia ter um clínico geral que tivesse o mínimo de conhecimento para conduzir, para encaminhar esse paciente. Muitas das vezes, os colegas não têm o conhecimento apropriado e não sabem indicar, não sabem conduzir. Aí a gente entra na questão financeira. Será que esse paciente tem condições de sair da sua casa, do seu zona de conforto, para chegar aqui na capital? Né? Aí entra moradia, entra alimentação. Se tem filho, vai deixar filho em casa. Não só do paciente, mas muitas vezes do acompanhante. Que precisa de um acompanhante. Dependendo da idade ou do procedimento que vai ser realizado. Né? Muitas das vezes aí tem até uma poupança, mas com o passar do tempo, o dinheiro acaba, e aí não tem uma rede de apoio, às vezes não tem um parente aqui, né, na capital. Então, tudo isso contribui para que esse paciente acabe tendo um prejuízo em relação ao tempo, não consiga chegar ao final do tratamento e acabe tendo a lesão progredindo de uma forma mais rápida. Nós começamos falando sobre a importância do autocuidado. Tudo isso combina, assim, afunila para um autocuidado. Na verdade, o autocuidado na hora da higienização bucal, de você estar na frente do espelho, se olhando, se cuidando, como você falou, se gostando, se amando, cuidando do seu corpo. E também o autocuidado de dizer, não, hoje eu vou tirar esse valor aqui para ir num cirurgião dentista, para dar uma olhada, para ser examinada, para conversar tão somente às vezes. Sim. Então, existe o autocuidado que tem que ser feito. Nós temos uma imagem aqui, que é a nossa última imagem, para o senhor nos orientar em relação a esse autocuidado. Pronto, como que deve ser feito esse autoexame de boca, né? Eu vou primeiramente observar a região de lábios, tá? Então é muito importante, olhe o lábio superior, olhe o lábio inferior, observe se esse vermelhão dos lábios está marcante. Normalmente lesões em região de lábio, ele apresenta um apagamento desse vermelhão, isso é uma característica importante. Posso fazer a palpação da região de lábio superior e inferior para identificar a presença de caroços, né? Nódulos, pápulas, nódulos, ou até mesmo nodosidades. Posso, após a inspeção de lábios, identificar a região de mucosa, olho a mucosa por dentro em relação à região de maxila, a região de mandíbula, observo gengiva, se ela não é sangrante ao toque, se essa gengiva está bem aderida à superfície do dente. Se ao passar fio dental, né, eu não apresento nenhuma característica de incômodo, tá? Normalmente ao passar o fio dental e sangrar, isso é uma característica de gengivite. Não é nada grave, mas deve ser procurado atendimento, que tende a evoluir para a perda do dente futuramente, né? Um processo que a gente chama de periodontite. Observo mucosa jugal, a região da bochecha por dentro, tá? Se não tem nenhuma mudança de coloração, normalmente essa região de mucosa vai ter uma coloração rosada, rosácea, tá? Se eu observo uma região avermelhada, ou esbranquiçada, ou enegrecida, isso já cabe ali um cuidado maior. Não quer dizer que seja uma lesão maligna, dependendo das características, né? De delimitação, textura, né? Isso pode ser ou não uma lesão maligna. Normalmente lesões bem delimitadas, comportadas, sem mudança de cor, são características de lesões benignas. Lesões com limites mal definidos, lesões com aspecto mais áspero nessa região de mucosa, mudança de coloração, são características que nos levam a crer que seja uma lesão maligna. Após avaliar a região de mucosa, observo língua. Observo o dorso da língua, a região aqui acima da língua, né? É uma região que eu tenho que ter o cuidado. E escovar também, isso pode levar ali ao esbranquiçamento dessa região. Tá? Observo região de dorso, observo região de ventre da língua, né? Abaixo da língua, região de assoalho e, por último, região de palato, céu da boca, palato duro, palato mole. E, se tiver ali interesse, tentar observar a região de orofaringe. Tá? Abrir bastante a boca e identificar se tem alguma alteração em amígdala ou em relação à região de orofaringe, de fato. Úvula, né? Se apresenta alguma alteração nesse sentido. É um exame que normalmente leva de 30 segundos a 1 minuto. É algo rápido, prático,
né? Que pode salvar vidas. É uma informação preciosa, uma orientação bem preciosa, na verdade. É algo extremamente prático, acessível, qualquer pessoa consegue realizar, né? E pode salvar uma vida. Eu posso identificar uma lesão de forma precoce e, com isso, fazer com que esse paciente faça o atendimento, né? Realize ali os primeiros cuidados, evitando que ele tenha mutilações, né? Que ele consiga manter qualidade de vida após o tratamento. Para isso, juntando tudo isso, uma boa visita ao cirurgião dentista, né? O doutor Leandro Coelho. Na verdade, doutor Leandro Coelho, todas as informações passadas aqui são preciosas. Eu creio que irá enriquecer muito mais ainda com o conhecimento dos nossos telespectadores. E eu peço que o senhor faça as suas considerações finais, agradecendo a sua vinda aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. As portas estão abertas, né? Vamos combinar novos temas importantes aqui. E faça-se essas suas considerações finais aos nossos telespectadores. Eu quero agradecer, né, a oportunidade. É um tema que precisa ser mais discutido com a população, né? É um ato de amor, é um ato de cuidado, né? Eu acredito que em 30 segundos a um minuto a gente não tem atraso na agenda. Às vezes a gente sabe que a agenda é muito corrida, vai deixar a menina na escola, e aí tem trabalho, tem que chegar no horário, às vezes tem a questão do trânsito. Mas é algo que a gente consegue fazer ao final do dia, né? Consegue fazer no fim de semana. Não precisa realizar esse autoexame de forma diária. Sim, eu posso fazer semanalmente, mensalmente, né? Ou ao identificar alguma alteração, né? Na cavidade bucal. Então, é importante que você tenha acesso a essa informação. Divulgue essa informação. Se você já ouviu o relato de vizinho ou parente que apresenta alguma alteração, poxa, já ouviu falar do autoexame? Você já procurou o atendimento adequado? Já procurou um profissional? E tem um profissional de confiança, né? Então, isso é muito importante. A gente precisa conversar muito mais sobre isso. Divulgar, né? As informações. Divulgar, conscientizar a população, né? De que o autoexame, ele salva a vida, né? Ele é extremamente importante. É verdade, muito importante. Muito obrigada, doutor Leandro. Eu que agradeço. Espero vê-lo novamente aqui. E nós ficamos ficando por aqui. Não esqueça de compartilhar, de fazer sua inscrição, de nos marcar nas suas redes sociais. E não esqueça aqui, vão passar todas as informações do Dr. Leandro para você que quiser consultá-lo. Fique à vontade. E nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe ricamente. Eu quero ler com você um versículo que está em Provérbios 4, de 20 a 22, que diz assim: Meu filho, preste atenção ao que eu digo. Volte seu ouvido para minhas palavras. Não os percas de vista, guarde-os dentro do seu coração, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o corpo. Deus é cuidadoso, Deus está conosco todos os dias e Ele está para nos cuidar, para nos salvar. Ele veio para isso. Então, se você quiser fazer uma visita à nossa igreja, para conhecer, para louvar a Deus, para aprender mais, para crescer em graça e conhecimento diante dEle, vem aqui, estamos aqui no Educandos. Então, até o próximo programa, se Deus assim permitir, até mais.